Graças a Deus por mais um dia em que atravessamos na presença do Senhor. Graças a Deus porque Ele guiou a igreja até aqui. Graças a Deus porque nós estamos com vida e vida eterna em Jesus Cristo. Mesmo diante da morte, nós não seremos derrotados, porque nós temos Jesus, aquele que venceu a morte e aquele que nos chamou para morar com Ele. Louvado seja Deus por isso. Essa é a mensagem que nós temos da parte de Deus. Que nós continuemos firmes no Senhor. A igreja sempre passa por provações. Afinal de contas, o pecado veio ao mundo e ele veio para matar, roubar, destruir através do diabo. Mas nós, como igreja do Senhor, nos afastamos a cada vez mais do mundo e nos aproximamos mais de Deus. A igreja começa então a se parecer mais com Cristo. A igreja começa a se diferenciar do mundo. Aqueles cristãos verdadeiros começam então a transparecer a imagem de Cristo revelada em nós. E graças a Deus por estes momentos que nós passamos, momentos de aflições, momentos de provações, momentos de apertos na nossa vida, porque são momentos em que nós estamos sendo fortalecidos por Deus. A provação, ela traz uma grande expectativa em nossa vida, de que um dia nós iremos morar juntamente com Cristo. E graças a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Vamos entoar o hino de número 213, a última hora. Hino 213, a última hora. Ao final
amor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz deste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, tais prazeres valor não terão. Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Muitas vezes tu riste, ó amigo, ao ouvires falar de Jesus, mas somente o Senhor pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Com tua alma em pecado não podes adentrar as moradas de Deus, mas aquele a quem Deus tornou limpo gozará das venturas dos céus. Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se quiseres deixar teus pecados e entregar-te hoje mesmo a Jesus, has de ter nessa vida e na morte um brilhante caminho de luz. Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Nós sabemos que o destino final da igreja é o céu. Sabemos que o destino final da igreja é morar nas mansões celestiais. Lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá pranto,
Lá nós estaremos juntamente com Cristo. Lá nós estaremos juntamente com aquele que foi vitorioso, aquele que nos levou também para a vitória alcançada ali na cruz. Jesus morreu, mas ele ressuscitou e venceu a morte. Por isso, o céu é um lugar em que nós iremos morar. O céu é um lugar em que nós encontraremos com Jesus Cristo. O céu é um lugar em que nós viveremos alegremente com Cristo, cantando com os anjos: Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus. Enquanto esses dias não chegam, enquanto esses momentos não chegam, a igreja está passando pelo vale árido, a igreja está passando pelo vale da sombra da morte, a igreja está passando por este mundo e ela não pode se contaminar. Ela tem que continuar firmada no Senhor, firmada com os passos no Senhor. Aquele que não anda no conselho dos ímpios, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, aquele que não se contamina com este mundo, este é bem-aventurado, este estará com o Senhor no paraíso. Mas sempre pode surgir uma dúvida no homem, surgir uma dúvida na humanidade, surgir uma dúvida naquele que está com a sua fé abalada, ou que muitas vezes não teve a sua fé verdadeira, ou que passa por momentos de confusões, ou que ainda não é um convertido no Senhor, ou que ainda passa por momentos de dúvidas quanto à sua vida, quanto aos acontecimentos, quanto ao mau testemunho que muitos crentes podem estar dando, o mau testemunho que muitas igrejas que se dizem evangélicas podem estar dando. Então, há uma dúvida que pode bater em nossos corações: quem irá morar no céu? Quais são as características, então, do verdadeiro morador do céu? Quais são as características daqueles que irão morar com Jesus? Quais são as características daqueles que habitarão juntamente com Jesus? Essa foi a dúvida de Davi, e eu convido os irmãos a lerem comigo no Salmo 15. Salmo 15, que vai falar sobre o cidadão dos céus. Salmo 15 vai dizer assim, Salmo de Davi, quando ele pergunta a si mesmo: quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua palavra, nós necessitamos do Teu Santo Espírito, que ilumine as nossas mentes, e que essa palavra desça aos nossos corações, a ponto de transformar a nossa vontade na Tua vontade, ó Pai. Faça-nos, ó Pai, instrumento nas Tuas mãos, e faça-nos, ó Pai, conhecedores da verdade que nós estamos lendo aqui neste momento e o que o Senhor nos entregou. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quais são as características do morador do céu? Quais são as características daqueles que estão caminhando pelo mundo, estão transparecendo a imagem de Cristo, aqueles que estão transparecendo serem verdadeiros moradores do céu? Quais são as características daqueles que estão como escolhidos de Deus, daqueles que estão como povo de Deus? Quais são essas características? Davi, em certo momento de sua vida, quando a arca era transportada, o seu amigo
de caminhada, Uzá, ele tentou ajudar na travessia da arca e ele tocou na arca, algo que foi proibido, algo que ninguém poderia fazer, algo que seria uma desobediência às regras estabelecidas por Deus, porque o povo transportava a arca em cima de algo que eles carregavam, mas não poderiam tocar na arca. Mas chegou um determinado momento em que a arca, ela ameaçou escorregar, então Uzá, ele toca na arca para ajudar, e naquele momento ali, ele é aniquilado, ele é fulminado pelo poder de Deus. Então Davi, naquela situação, ele não sabe o que fazer, diante de tanta caminhada, diante de tanto sofrimento, diante de tanta obediência a Deus, e naquele caminho que o Senhor os colocou, aquele seu amigo de caminhada veio a morrer ali, sendo fulminado, porque desobedeceu a Deus. E essa dúvida pode pairar também em nossas mentes: quem, Senhor, afinal de contas, vai morar no céu? Diante das transgressões, diante da contaminação do mundo, diante do mau testemunho, diante da desobediência que o mundo está tendo, quem, Senhor, afinal, vai morar nos céus? Davi, ele faz essa pergunta no Salmo 15, e nós vamos acompanhar o Salmo 15, ele vai fazer a pergunta, e ao mesmo tempo ele vai responder essa pergunta, e nós vamos ver o porquê disso. Ele vai dizer: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem, Senhor, afinal, tem este prazer de estar contigo? Quem realmente merece estar com o Senhor? Quem realmente pode se achegar até a ti? E ele vai responder, e a primeira lição que nós podemos tirar desse texto é que as características do morador do céu vai representar o que ele faz. As características do morador do céu têm a ver com o que ele faz. E é isso que nós vamos ver no versículo 2 e no versículo 4. Ele mesmo vai responder a pergunta, ele vai dizer: aquele que vai morar no céu é o que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. E no verso 4, o que aos seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra os que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. Então, as primeiras características que nós temos que observar na vida daquele que vai morar no céu é o que ele faz, é o que realmente ele transparece, é o que realmente ele está dando testemunho. E isso pode ser uma avaliação em nossa própria vida. Nós é que temos que ter certeza da salvação. Nós é que temos que ter certeza se somos salvos. Nós é que temos que ter certeza que estamos caminhando no Senhor. Porque existe um momento em nossas vidas que estaremos sozinhos, que estaremos diante de dilemas, que estaremos diante de tentações, e muitas vezes essas tentações elas virão quando nós menos esperarmos, quando nós estivermos sozinhos, quando ninguém estiver nos vigiando, estiver ao nosso lado, quando nós estivermos até mesmo no mundo, quando ninguém estiver ali para nos repreender, quando ninguém estiver ali para nos tirar daquele perigo. São essas avaliações que nós devemos ter se realmente temos características de um cidadão do céu. Aquilo que nós fazemos, as nossas ações e as nossas reações diante da oferta do pecado, diante das tentações. E é isso que Davi, ele vai recobrar a sua memória, diante da sua vida, diante do seu reinado, diante da caminhada daquele povo. Ele vai vendo alguns perecendo,
ele vai vendo alguns sendo vitoriosos, ele vai vendo alguns caindo pelo caminho, ele vai vendo alguns saindo da cilada do inimigo. Então ele vai criando aquela experiência e ele próprio pode medir a sua vida, ele próprio pode medir as suas atitudes. E a melhor coisa para responder quais são as características do verdadeiro morador é quando nós avaliamos a nossa própria vida e deixamos de avaliar a vida do outro, esquecendo da nossa. E ele vai dizer assim: aquele que vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. Aquele que é íntegro, aquele que não tem vacilos na sua vida, aquele que não tem duas caras, aquele que não tem dois comportamentos. Uma hora ele está no mundo, saboreando as coisas do mundo, saboreando as ofertas do mundo, o pecado que está no mundo, e a outra hora ele quer louvar a Deus, ele quer estar no meio do povo, ele quer estar aproveitando daquela comunhão. Mas o verdadeiro morador do céu é aquele que vive com integridade, aquele que faz as coisas com integridade, aquele que é íntegro nas suas atitudes. Ele é uma pessoa verdadeira, e ele vai dizer aqui, aquele que pratica a justiça, aquele que corre atrás da justiça, aquele que reclama da justiça, aquele que olha para o mundo e vê tantas injustiças acontecendo que ele começa a reclamar. Ele não se acomoda com as injustiças, mas sim ele luta pela justiça na sua vizinhança, na escola, no seu trabalho. Quando chegar uma oferta de injustiça até ele, vai parar nele, porque ele não vai aceitar. Essa é a característica do verdadeiro morador do céu, aquele que pratica a justiça. E bem-aventurado, Jesus vai lembrar, bem-aventurado aquele que pratica a justiça, porque dos tais é o reino dos céus. A justiça é algo que está implantado no coração do crente, do verdadeiro morador do céu, aquele que não se alegra com a injustiça. É exatamente isso que ele vai dizer. Então a característica do morador do céu tem muito a ver com aquilo que ele faz, com aquilo que ele pratica, com aquilo que é verdadeiro, e ele não deixa de fazer aquilo. Ele não vive com a sua vida acomodada, mas ele pratica a justiça. Ele incentiva o mundo a ser melhor, ele incentiva as pessoas a serem melhores, independente se elas vão ou não à igreja, se elas vão ou não se converter. Mas o verdadeiro morador do céu, ele pratica a justiça, seja qual for o lugar que ele estiver. Assim nós vamos ser alertados no Novo Testamento também: quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Independente se você quer merecer alguma coisa na sua vida, você vai praticar a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que é verdadeiro no falar, é verdadeiro no agir, aquele que não engana as pessoas, aquele que não engana os pais, aquele que não engana o cônjuge, aquele que está sempre firmado no Senhor. E Davi sabia muito bem disso. Davi, no seu reinado, ele teve muitas ofertas para continuar no caminho do mal. Davi, quando comete adultério com Batseba, o seu coração estava no mundo, o seu coração estava diante do pecado. Davi estava diante da ruína, mas Deus providencia o arrependimento de Davi. Deus providencia que o profeta Natã chegasse até Davi e repreendesse ele.
Cuidado com essa vida que você está levando, porque o pecado vai trazer a justiça de Deus. E realmente Davi teve perda na sua família, perdeu um filho, perdeu a alegria, perdeu o entusiasmo de viver. Mas nós vemos no Salmo 51 uma oração de arrependimento de Davi, que ele foi um homem que entregou a sua vida a Deus. E hoje muitas pessoas estão tendo a oportunidade de sair do caminho da mentira, de sair do caminho da injustiça, de sair do caminho de uma vida que não retrata a presença de Deus. É uma vida de destruição, é uma vida em que as pessoas não levam em conta o final de tudo. E sabemos que o mundo não oferece nada de bom. O final do caminho daquele que é mundano, nós sabemos que é o inferno. E as pessoas estão a passos largos para o inferno. Então Davi vai dizer, aquele que de coração fala a verdade. E ele vai falar também mais uma atitude, mais uma ação do verdadeiro morador do céu. No verso 4 do Salmo 15, ele vai dizer: o que aos seus olhos tem por desprezível réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. O que aos seus olhos tem por desprezível o réprobo, aquele que dá mau testemunho, aquele que está contaminando as pessoas com o seu mau testemunho. Então o verdadeiro morador do céu, ele despreza essas pessoas, ele não tem amizade com o mundo, porque ele sabe que a amizade com o mundo é inimiga de Deus. Ele não tem amizade com o pecado, porque ele sabe que o pecado é que trouxe a morte de Jesus. Ele sabe que o pecado é que está destruindo a humanidade. Então ele despreza, ele não gosta de viver do pecado, ele não gosta das ofertas do pecado, ele tem por desprezível o réprobo, ele tem por desprezível aquele que está dando mau testemunho, aquele que está no caminho da perdição. E ele vai dizer também: mas honra aos que temem ao Senhor. A característica do verdadeiro morador do céu, ele honra aos que temem ao Senhor, ele honra aqueles que estão junto na caminhada, aqueles que ele pode chamar de irmão, aqueles que são da fé. E nós somos alertados a isso também no Novo Testamento, que nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente os da fé, aqueles que estão juntamente conosco. Então nós temos que honrar aos que temem ao Senhor, nós temos que honrar aqueles que estão conosco dentro da igreja, no corpo de Cristo. Nós temos que honrar os nossos líderes, nós temos que honrar a nossa família, nós temos que honrar o nosso irmão em Cristo. O que jura com dano próprio e não se retrata, aquele que muitas vezes ele vai se sacrificar, vai causar até dano na sua vida, mas ele continuará firme no caminho do Senhor. Aquele que está caminhando, a sua vida pode estar sendo prejudicada por alguma coisa, mas ele jamais desistirá da verdade. Essa é a primeira característica do verdadeiro morador do céu, é o que ele faz. Mas existe outra característica também. O verdadeiro morador do céu, ele tem a característica também daquilo que ele não faz, daquilo que ele nega em fazer, daquilo que ele não aceita em fazer. Por isso que a vida do morador do céu é sim, sim e não, não. Não há meio termo. Ou ele aceita, ou ele não aceita as ofertas do mundo. E é isso que nós vamos ver nos demais versículos, em que está aqui no verso 3, ele vai dizer: o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho.
Então a característica do morador do céu tem a ver com aquilo que ele não faz, com aquilo que ele nega em fazer, com aquilo que ele não tem prazer em fazer. Aquele que não difama com sua língua, um pequeno órgão do corpo que pode contaminar tudo que está pela frente, principalmente o corpo de Cristo. Palavras que são soltas, palavras que tentam denegrir a imagem da igreja, palavras que tentam denegrir os irmãos, palavras que tentam denegrir os cristãos. Essa não é característica daquele que é salvo por Cristo Jesus. Mas o verdadeiro morador do céu, ele não difama com sua língua. Ele não faz mal ao próximo. Ele não lança injúria contra o seu vizinho. Ele é um bom vizinho. Ele dá bom testemunho. Ele é solicitado dentro da sua casa para orar pelos seus vizinhos. Ele cuida daqueles que estão à sua volta. Ele não traz mau testemunho para a sua comunidade. Ele não é barreira para aqueles que querem ir até Cristo. Ele não se torna pedra de tropeço para aqueles que querem se achegar até Deus. Então ele é um bom vizinho. Ele não lança injúria contra o seu vizinho. E ele vai dizer também outra coisa que ele não faz. O verdadeiro morador do céu, no verso 5, ele vai dizer: não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra inocente. Isso tem a ver com o dinheiro, isso tem a ver com o amor ao dinheiro. E sabemos que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O verdadeiro morador do céu, ele não é apegado aos bens aqui da terra, às riquezas aqui da terra, mas ele é apegado nas coisas lá do alto, onde ladrão não rouba, nem escava, porque ele sabe que a vida eterna com Jesus, homem nenhum pode lhe tirar. Então o verdadeiro morador do céu, ele não empresta o seu dinheiro com usura, ele não utiliza de juros exorbitantes, ele não é um agiota, ele não empresta o seu dinheiro para ganhar e para tirar proveito daquele que está necessitado. É isso que o povo de Deus aprendeu no Antigo Testamento. Quando alguém do povo de Deus estava necessitado, quando aquele irmão era honesto, quando aquele irmão estava na caminhada juntamente com o povo de Deus, eles iam até ele e levantavam a sua vida, emprestando um valor para eles, emprestando algo para levantar a vida daquele que é o próximo, daquele que é um irmão em Cristo, daquele que está passando por necessidade. Mas muitas vezes o povo do Antigo Testamento, ele tratava de outra forma o estrangeiro, aquele que não fazia parte do corpo de Cristo. Vai dizer que realmente ele utilizava de alguns juros, não exorbitantes, mas juros que podem ser pagos suavemente. Então realmente o povo de Deus, ele emprestava para o estrangeiro, ele emprestava para aquele de fora, mas sempre correndo o risco de perder aquilo tudo. Então o verdadeiro morador do céu, ele não utiliza o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Então Davi, ele chega num resultado, que realmente aquele que vai morar no céu, ele procede deste modo e não será jamais abalado. E nós sabemos que Davi, ele estava aguardando também a vinda do Messias. Ele estava aguardando a vinda de um homem que pudesse praticar todas essas coisas que nós lemos aqui. E se nós pensarmos em tudo isso que acabamos de ler, nós podemos tornar a nossa vida desprezível.
nós podemos olhar para nós mesmos e pensar: como que eu vou obedecer isso tudo? Como que eu vou praticar isso tudo? Como que eu vou me empenhar em fazer isso tudo? Nós não conseguimos nada pela nossa força. Nós não conseguimos nada por obras. Nós não somos salvos por obedecer toda a lei. Jesus Cristo disse isso: eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumpri-la. E Ele cumpriu em nosso lugar. E aquele que está em Cristo é nova criatura. Aquele que está unido a Cristo, ele consegue também cumprir todas essas coisas. E se existir alguma falha, se existir algum escorregão, o Espírito Santo vai convencer o verdadeiro morador do céu a não praticar essas coisas. Ele não tem prazer em praticar essas coisas. Ele é um verdadeiro morador do céu, porque ele encontrou Jesus Cristo. Davi também dependia da vinda de Jesus. Davi também morreu aguardando o Messias. Davi morreu com a esperança que realmente viria alguém mais forte do que ele, viria alguém que pudesse cumprir todas essas coisas que está aqui no Salmo 15. Quem deste modo procede não será jamais abalado. E Jesus Cristo, nós sabemos que Ele nos deu um grande exemplo de vida. E o apóstolo Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Praticar as coisas que Cristo praticou, imitar a Cristo, tornar padrão no mundo das coisas que Jesus nos ensinou, são verdadeiras características do morador do céu. E essa certeza tem que estar no seu coração. Essa certeza tem que estar naquele que aceitou Jesus. E se ainda não aceitou, ele deve perceber que a vida sem Jesus, ela não tem solução. A vida sem Jesus é uma vida de marasmo, é uma vida que oscila, é uma vida de destruição, é uma vida sem vitória, é uma vida que as pessoas vão se consumindo neste mundo, com os prazeres deste mundo, noitadas neste mundo, mas não supre as suas necessidades. Por isso, o verdadeiro morador no céu, ele está firmado em Cristo. Ele está firmado na rocha que é Jesus. Ele cumpriu todas essas coisas. Ele falou a verdade. Ele foi íntegro. Ele foi justo. Ele não difamou. Ele não se aproveitou do próximo. Ele tratou bem o próximo. E ele disse para nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Assim como ele nos amou, que nós amemos uns aos outros. Quando você quiser amar a Deus, ame o próximo. Quando você quiser demonstrar amor a Deus, pratique este amor ao próximo. Quando você quiser morar lá no céu, pratique o amor ao próximo. Isso é algo que nós somos motivados pelo Espírito Santo que há em nós. Abra o seu coração, abra a sua vida para que Jesus faça morada, para que Jesus seja o dono da sua vida, para que Jesus seja aquele que vai guiar a sua vida, pois Ele é o caminho, é Ele que vai nos dar a solução, é Ele que vai nos dar a cada dia mais a vida eterna, que nós estaremos juntamente com eles. Que Deus nos abençoe, que Deus continue firmando os nossos passos, que Deus continue firmando a nossa vida. Nós sabemos que com Cristo nós somos mais que vencedores. Ele foi preparar as mansões celestiais e Ele virá nos buscar. Existe um hino que ele vai dizer sobre a morada feliz. Ele vai dizer sobre como é essa morada. E nós temos a esperança de um dia estar lá. Nós temos a esperança de um dia habitar neste lugar, de um dia morar no alto e sublime trono. É o hino 194, Morada Feliz.
que vai dizer assim: com Jesus a morada feliz, prometida e segura nos céus, avistamos o lindo país, pela fé na palavra de Deus. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Pacientes podemos penar, se sofrermos por Cristo Jesus, pois sem culpa, sem falta ou pesar, viveremos no reino de luz. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. No descanso perfeito eternal, desfrutando o labor que passou, cantaremos em tom triunfal os louvores de quem nos amou. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus disse: eu venci. Nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos que teremos muitas provações. Nós sabemos que erraremos numa certa caminhada, num certo momento de nossa caminhada. Mas Jesus, Ele está sempre ao nosso lado para nos colocar em pé, para firmar os nossos passos, para que nós sigamos rumo às moradas celestiais. As coisas podem ser difíceis, as coisas podem ser até mesmo, como nós podemos pensar, impossíveis de acontecer, mas com Deus há possibilidade. Com Jesus, Ele prometeu que estaria conosco até a consumação do século. Ele estaria conosco como supremo pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas e aquele que vai nos buscar nas mansões celestiais. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos informou sobre as características do verdadeiro morador do céu. E diante dessa palavra, ó Pai, nós nos sentimos humilhados. Nós nos sentimos, ó Pai, miseráveis pecadores. Nós nos sentimos, ó Pai, desprezados. Mas nós sabemos, ó Pai, que em Cristo Jesus nos tornamos nova criatura. Em Cristo Jesus tudo se fez novo. As boas obras, ó Pai, na nossa vida estão a cada dia mais, ó Pai, sendo vistas. E graças a Deus por isso, por intermédio de Cristo Jesus, veio a salvação, veio a transformação, veio, ó Pai, a luz que nós precisávamos. A luz deste mundo, Pai, que está em nossos corações e que nós somos sal e somos luz também por onde quer que nós passarmos. As verdadeiras características, ó Pai, do cidadão do céu estar em nós e graças a Deus por isso. E nós devemos buscar cada dia mais praticá-las. Devemos ter a responsabilidade também, ó Pai, de praticar todas essas coisas para que haja transformação em nossa vida, para que haja transformação na vida da igreja, para que haja transformação no mundo em que nós vivemos também. Aqueles, ó Pai, que se sentem fracos, aqueles que se sentem, ó Pai, no mundo, aqueles que estão arrependidos dos seus pecados, ó Pai, que eles possam se voltar para Cristo e que o Senhor venha fazer morada nestes corações, enquanto há tempo, ó Pai, enquanto há esperança,
enquanto há vida, que o Senhor venha, ó Pai, tocar nos corações daqueles que estão em pecado, para que se arrependam, ó Pai, para que ouçam a sua voz e creiam em Jesus Cristo como único e eterno Salvador, para que façam parte do livro da vida, para que façam parte dos verdadeiros cidadãos do céu, ó Pai. Que o Senhor fortaleça a vida da igreja e que o Senhor desperte o coração daquele que está fora da igreja, daquele que está fora da comunhão, daquele que está aproveitando, Pai, as ofertas deste mundo. Que o Senhor vá buscar o pecador, como buscou a nossa vida, a centésima ovelha, aquela que estava perdida no mundo, mas o Supremo Pastor foi lá e a buscou. Que o Senhor venha agir na vida do teu povo e na vida daquele que está desgarrado neste momento. Essa é a nossa oração, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces e eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a sua igreja. Continue convicto que a morada do céu está preparada para você. Não deixe se perder neste mundo. Não vacile, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Firmando no Senhor os nossos passos, estaremos juntamente com Ele no paraíso. Que Deus nos abençoe. Amém.